Tudo que você construiu até agora pode, desaparecer em 24 horas. Seu negócio, sua família, sua saúde. Pois é. E Jó sabia disso melhor do que ninguém. Meu amigo, se você está vivendo o caos agora, ou se você já viveu o caos, Jó é para você. Eu já vivi um momento assim. Pandemia, eu falei, agora o barraco desabou. Eu lembro que a gente queimou 1 milhão de caixa, aí chegou, acho que era abril, maio, lá no meio, tinha 70 conto de caixa e tinha uma folha de 200 mil para pagar. Eu falei, eu não vou pôr meu dinheiro, agora deu errado. Deu tudo errado, não vai dar certo. Agora eu falei, vai ruim. Agora vai dar ruim. Nesse momento, nessa época, eu não estava convertido, não estava espiritualizado, né? E orava. Eu orava sem muita convicção, sem muita fé, não tinha relacionamento com Deus, era praticamente um ateu, era um ateu graças a Deus. E o céu estava fechado para mim, né? O céu não respondia. E passado tudo isso, né? Agora, conhecendo a história de Jó, o que eu encontrei aqui em Jó? O homem, o empresário, o líder mais resiliente que a história humana já registrou. Jó, a despeito do que muitos acham, não é uma história, não é um livro de sofrimento. Ele, meus amigos, é um manual de resiliência, de determinação. É o livro de determinação, de resiliência, acho que mais poderoso que foi escrito. E Jó não era qualquer um, né? Jó foi o homem mais rico de todo o Oriente. Ele viveu mais ou menos ali na época de Abraão, então milhares de anos atrás. E como é que era medida a riqueza? Com ovelha ele tinha 7 mil, com camelo ele tinha 3 mil, com cabeça de gado ele tinha 500 mil de cabeça de gado. Então está aqui em Jó 1,3, o maior de todos no Oriente. Se a gente fizer um paralelo, Jó era o Elon Musk, certo? Jó era o Elon Musk, era o líder de um conglomerado de empresa com múltiplos setores. E num único dia, Jó perdeu tudo. Num único dia ele perdeu as ovelhas, o negócio dele, a família virou as costas para ele, perdeu filhos, a esposa virou as costas para ele, e a saúde dele também caiu. E o pior de tudo, o que sobrou para ele foram 3 amigos que vieram dar o diagnóstico para ele do motivo dele estar tão caótico. 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. A Bíblia diz que eles até chegaram com boa intenção, mas dizendo a coisa errada. Você fez alguma cheat? Isso é porque você fez alguma coisa errada, isso é um castigo. Olha só, no meio de todo esse caos, o maior perigo que Jó tinha não era nem o problema que ele já tinha, mas sim essas vozes, essas opiniões, que com uma teologia barata ficavam tentando dar um diagnóstico para ele. Acho que todo líder, todo empresário, todo empreendedor conhece bem esses personagens, né? O mentor que quer te vender uma coisa que nunca construiu nada, o amigo que quer dar um diagnóstico sendo que nunca viveu isso. Cuidado com os elifazes, né? Na sua vida. Agora, Jó, no livro de Jó, se você pegar toda a jornada dele, do caos à redenção, ele não ficou fingindo que estava tudo bem. Ele questionou Deus, ele gritou com Deus, ele chorou com Deus, ele reclamou com Deus. Mas mesmo assim, Jó 1,22, ele não pecou, não jogou a culpa em Deus, ele questionou, mas não jogou a culpa em Deus. E nem atribuiu ao divino qualquer injustiça. E o mais incrível, numa época que não tinha igreja, não tinha Bíblia, não tinha templo, não tinha nada. Ele só tinha a fé dele. Uma história que foi contada de pai para filho. Ele se manteve fiel às orações, a conversar com Deus, ao relacionamento com Deus. Ele se manteve fiel no seu relacionamento. E o livro de Jó, o maior exemplo de resiliência que existe, conta toda a controvérsia, né? Que ele teve com Deus. Depois ele perdoa os amigos, perdoa todo mundo que fez tudo para ele, se mantém firme, seguindo a direção de Deus. É um baita livro, recomendo todos os livros.
E no final, está em Jó 42:10, Deus abençoou, restaurou tudo em dobro para Jó. E não é nem porque Jó teve uma grande ideia, foi perfeito, fez grandes coisas, mas sim porque ele foi real, porque ele foi fiel. No caos, não adianta a gente ficar fingindo que está tudo bem, não, que está tudo sob controle. Jó não fingiu com Deus. A gente não precisa fingir para ninguém. Agora, tem que filtrar a crise, né? Quem tem acesso à sua crise? Não é todo mundo que você tem que ouvir, não é todo mundo que merece opinar. Principalmente no momento de fragilidade. E que Jó nos ensina: não abrir mão do relacionamento com Deus, mesmo se você estiver sentindo que Deus não tem uma resposta para você. O silêncio dele não pode ser encarado como abandono, e sim como um processo, como foi para Jó. O processo é meio do caminho, não é o fim do caminho. Então um líder que é guiado pela palavra não é o líder que nunca cai. Jó caiu. É aquele que cai, grita com Deus, mas nunca soltando a mão dele, mas nunca deixando a fidelidade de lado. Você, a gente não precisa de ter todas as respostas. A gente só precisa de uma coisa: se manter firme no chamado, se manter firme no nosso relacionamento com Ele. Pegou? Me conta aqui qual foi o maior caos que você já enfrentou no seu negócio, na sua liderança. E se esse vídeo chegou na hora certa para você, compartilhe ele com um amigo empresário aí, com um amigo líder aí, e para dar uma força para ele também. Fechou? Até o próximo vídeo. Agora, segunda, quarta e domingo. Tamo junto.